Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Nós temos aqui um texto muito conhecido, o Sermão do Monte, em que o nosso Senhor Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Acompanhem comigo, Mateus 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor ilumine o nosso coração e a nossa mente, que Teu Santo Espírito fale conosco, que a Tua palavra não fique apenas na teoria, mas que possamos praticar, obedecer, servir ao Senhor com alegria. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, quero falar hoje sobre as marcas dos súditos do reino de Deus. Quais são as características de um verdadeiro súdito do reino de Deus? Nós lemos aqui as bem-aventuranças que se encontram no Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus é um livro em que Mateus ele vai mostrar que Jesus ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento acerca do Messias. Jesus é o verdadeiro Messias, Jesus é o verdadeiro Rei, que veio para redimir o seu povo. E no Evangelho de Mateus nós temos a tônica que o Messias chegou, e que para estarmos no reino de Deus, o caminho é crer no Senhor Jesus, é o arrependimento. Se você voltar alguns capítulos, você vai perceber João Batista, o precursor, aquele que anunciou Jesus Cristo, ele anunciou a mensagem: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E após essa mensagem de arrependimento, nós temos aqui, em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos sobre o reino de Deus. E nós temos aqui a ética do reino. Enquanto o mundo vive segundo uma ética, muitas vezes relativista, muitas vezes contrária ao Senhor, os súditos do reino de Deus, eles vivem pautados pelo reino do Senhor, pelos valores de Jesus Cristo. E aqui, no capítulo 5, Jesus ele começa esse sermão, esse ensino, falando das bem-aventuranças, marcas que mostram quem são os súditos do reino de Deus, marcas de identidade que mostram quem são os verdadeiros servos do Senhor. E é interessante que Jesus começa cada marca com a palavra bem-aventurado, no grego makarios. Jesus está nos ensinando que aqueles que têm essas marcas são muito felizes, são felicíssimos. Nós ouvimos tanto sobre felicidade.
A mídia fala sobre felicidade, a TV fala sobre felicidade, as propagandas falam sobre felicidade, vendem ideias de felicidade. Mas nós sabemos que a verdadeira felicidade se encontra no Senhor. E o nosso coração não descansa até repousar no Senhor. Muitos vão procurar fontes de pseudo-felicidades. O dinheiro, os prazeres, a família, o trabalho. Mas o Senhor é a fonte de toda alegria. E os súditos do reino de Deus entenderam essa mensagem. Antes de compreendermos aqui o Sermão do Monte, é importante nós entendermos que só vive isso aqui que o Senhor Jesus ensinou aqueles que passaram por mudança, por transformação, por metanoia, mudança da mente. Quando o Senhor coloca aqui as características, as marcas, Ele está falando com pessoas que foram transformadas pelo Senhor, que foram redimidas. Essas pessoas são felizes, essas pessoas são muito felizes. E eu quero começar falando sobre as marcas interiores dos súditos do reino de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra interior, porque a verdadeira mudança de um ser humano é de dentro para fora. É o Senhor agindo no coração. Muitos querem mudar o comportamento, mas uma pessoa verdadeiramente transformada, ela é transformada no seu interior, no seu coração. E aqui no início do Sermão do Monte, Jesus vai falar da primeira marca interior dos súditos do reino de Deus. Veja aqui no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus é formado por pessoas humildes, pessoas que reconheceram a sua pobreza espiritual. Todos nós somos pecadores, mas existe uma diferença entre aqueles que não se arrependeram e aqueles que reconheceram que são pecadores e que precisam do Senhor Jesus. São pessoas, os súditos do reino de Deus, são pessoas que reconhecem a sua miserável condição espiritual. Pessoas que sabem que nós não temos mínimas chances de nos aproximarmos da santa presença de Deus pelos nossos méritos, pelos nossos créditos. Não temos. E aqueles que reconhecem isso são muito felizes. Jesus, Ele contou a parábola do fariseu e do publicano para ilustrar essa realidade. O fariseu que não reconhecia a sua pecaminosidade, não reconhecia os seus erros, e o publicano que chegou diante de Deus e falou: "Sê propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador." Vale a pena olharmos, abra comigo então, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. O Senhor Jesus vai dizer: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: "Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho." O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: "Ó Deus, sê propício a mim, pecador." Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. O fariseu era o religioso, que se achava, falava dos seus méritos, que fazia isso, que fazia aquilo. Ou seja, lá no fundo do coração do fariseu, ele acreditava que ele tinha méritos diante do Senhor. Publicano não. Publicano, reconhecendo que era pecador, ele bate no peito, e na cultura bater no peito ali é sinal de humilhação. Ele se humilha, falando: "Deus, sê propício a mim, porque eu sou pecador." Então, o primeiro passo
aqui, a primeira marca que Jesus coloca para nós aqui é a pobreza espiritual. Nós reconhecemos quem nós somos longe de Deus, pobres espiritualmente, falidos, que não tem a ver com pobreza material, nem psicológica, mas é uma pobreza espiritual. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas há uma segunda marca que Jesus coloca aqui, que é o choro. Jesus diz aqui no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está falando de um choro específico. Ele não está falando do choro de luto. Ele não está falando do choro da perda, mas ele está falando de um choro específico, que é o choro do arrependimento. Veja que a primeira bem-aventurança, ela está conectada com a segunda. Eu reconheço que sou pobre de espírito e em seguida eu vou chorar o meu pecado. Eu vou chorar a minha situação diante de Deus. Em outras palavras, eu vou me arrepender. E arrependimento não tem a ver com remorso, não tem a ver com perdas, mas tem a ver com mudar a rota, se arrepender. Em Mateus 3,2, João Batista, ele pregava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A caminhada cristã é uma caminhada que passa pela via dolorosa do arrependimento. Muitas vezes se omite essa mensagem, mas precisamos passar pela via dolorosa do arrependimento, porque há uma promessa aqui. Jesus coloca aqui no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A graça para o arrependido, a perdão, a esperança para aqueles que reconhecem e que se arrependem dos seus pecados. Jesus promete o consolo, e eu gosto de uma citação tão linda de John Stott, que ele diz assim, e Cristo derrama óleo sobre nossas feridas e concede paz às nossas consciências magoadas e marcadas. Não precisamos viver sob a culpa, sob o lamento, porque o Senhor Jesus já pagou a dívida do nosso pecado. Ele nos trouxe consolo, nos trouxe perdão. Mas há, irmãos, também uma terceira marca interior. Eu falei da pobreza espiritual, falei do choro por arrependimento. E essa terceira marca está aqui no verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os súditos do reino de Deus passaram por uma limpeza interior, por uma transformação do coração. Os fariseus e os mestres da lei, eles foram denunciados por Jesus, porque eles se concentravam numa pureza externa, de rituais. Mas Deus não quer essa pureza externa, Deus quer a pureza interior, transformação do nosso coração. Por isso que eu disse no início que a verdadeira transformação de um ser humano não começa no seu comportamento. O comportamento é uma evidência do nosso interior. Mas a transformação começa no coração. Martinho Lutero diz que Cristo quer um coração limpo, embora exteriormente a pessoa possa estar confinada à cozinha encardida e cheia de fuligem, fazendo toda espécie de trabalho sujo. Cristo quer um coração limpo, meu irmão, minha irmã. E quando nós falamos de limpeza, nós estamos falando em santificação, que é o Espírito Santo agindo na nossa vida, nos conformando à imagem do Senhor Jesus. Se nós olharmos aqui o breve catecismo de Westminster, vai falar que a santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Então ter um coração limpo é se parecer com Jesus, e não podemos nos parecer com Jesus sozinhos, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Limpeza de coração também envolve sinceridade, transparência. O súdito do reino de Deus, ele vive sem máscaras ou hipocrisia. E eu gosto muito dessa palavra sincero, porque ela tem origem lá em Roma, na Roma antiga. Porque vasos de cerâmica, eles eram vendidos e eram frágeis, e muitos vasos rachavam. E o vendedor, para não perder o produto, o que ele fazia? Ele pegava cera
e cobria as ranhuras, as fendas dos vasos com cera. E o comprador desavisado, muitas vezes olhava para o vaso que estava rachado, mas tinha uma cera, ele acabava comprando um vaso rachado, um vaso fragmentado. Agora, se tivesse um comprador ali, inteligente, ele chegava para o vendedor e falava: ó, esse vaso é com cera ou sem cera? Tem fingimento? Está escondendo alguma coisa? Os súditos do reino de Deus são aqueles que vivem de maneira transparente, diante do Senhor e diante das pessoas. Falei de marcas interiores, mas as marcas interiores, elas desdobram em marcas exteriores, desdobram em frutos. Não adianta eu falar que eu sigo a Jesus Cristo se eu não mostro isso com a minha vida, se eu não demonstro frutos, e Jesus vai falar de marcas exteriores. E a primeira delas está aqui no versículo 5. Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A palavra manso aqui era uma palavra usada para descrever o cavalo domado. O cavalo que aprendeu a se controlar, a dominar os seus impulsos. E Jesus usa essa característica para os seus discípulos. Nós somos aqueles que aprendemos a agir com mansidão. E esse termo mansidão tem a ver com o próximo. Como eu trato o meu semelhante, como eu trato as pessoas à minha volta. Uma dessas marcas é a mansidão. Muitas vezes eu abro mão dos meus direitos. Olha que interessante, uma bem-aventurança, ela está conectada com a outra. Eu tenho marcas internas que vão desdobrar em marcas exteriores. Eu reconheci quem eu sou, que eu sou pecador, então eu entendo que eu não posso olhar para o outro como se eu fosse alguém superior. Não, sou um pecador arrependido e salvo pela graça e pela misericórdia do Senhor. E entendendo isso, eu vou agir com mansidão. E a outra marca também, a marca da justiça. Veja o que diz o texto: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando nós vemos o termo justiça na Bíblia, nós temos dois tipos de justiça. Nós temos uma justiça para com Deus. Por conta do pecado nos tornamos injustos, mas pela obra redentora de Jesus nós fomos justificados, e aqueles que creem na obra de Jesus são justificados. Mas existe uma justiça que é a justiça dos relacionamentos. E Jesus diz aqui que os seus seguidores são aqueles que desejam a justiça. Justiça no trabalho, justiça na família, justiça na sociedade. Os súditos do reino de Deus são aqueles que olham para a justiça exercida em Cristo e eles agradecem. E além de agradecer, olhar para a obra de Jesus Cristo, eles almejam praticar aquilo que é justo. Precisamos ter fome e sede de justiça, que jamais possam ser reprimidas, ou sustadas, ou saciadas, que não procurem nada e não se importem com nada, a não ser com a realização e a manutenção do que é justo. Justiça. Nos preocupamos com justiça. Uma outra marca que Jesus coloca aqui também, além da justiça, é a misericórdia. Ele diz aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu acho linda essa palavra misericórdia, porque ela junta a palavra miséria com a palavra cardia, coração. Misericórdia é você enxergar a miséria no coração de alguém, é enxergar a dor no coração de alguém. O mundo muitas vezes prefere se isolar da dor do outro. Vivemos numa sociedade em que cada um está na sua bolha, e muitas vezes não se olha para quem está ao lado, não se olha para a dor do outro. E Jesus está dizendo aqui que os seus seguidores, que os seus súditos são aqueles que se compadecem da miséria humana. Há uma versão bíblica que diz aqui que felizes são os que tratam os outros com misericórdia. Deus os tratará com misericórdia também. Agora a pergunta é: por que nós somos misericordiosos? Porque somos bons? Jamais.
Nós vimos no início que nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus, mas nós somos misericordiosos, sabe por quê? Porque temos um Deus que foi misericordioso para conosco antes. Deus olhou para a minha miséria, Deus olhou para a sua miséria, para o meu pecado, para o seu pecado, Ele te amou. Ele se compadeceu de você, porque o que nós merecíamos era a ira de Deus. Então, nós exercemos misericórdia porque Deus foi misericordioso. Nós perdoamos porque temos um Deus perdoador, que olhou nosso estado caído e foi compassivo. E para ilustrar, Jesus conta, lá em Mateus 18, abra comigo. Mateus 18, 23, Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18, versículo 23. Jesus diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fossem vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E Jesus termina dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Que parábola! Jesus conta a história de um servo endividado. E a dívida dele era tão grande que Jesus, ele coloca aqui de maneira exagerada, 10.000 talentos. 10.000 talentos aqui é uma dívida impagável. Tão impagável que aquele servo, ele precisaria vender tudo, até a sua família, e mesmo assim não pagaria a dívida. Mas o rei foi compassivo, foi misericordioso, perdoou a dívida daquele servo, falou para ele: ó, está tudo pago, pode ir embora. E aquele servo, ele tinha um ajudante que lhe devia 100 denários. O que são 100 denários? Um denário é um dia de trabalho. 100 denários são 100 dias de trabalho. Concorda que 100 dias de trabalho é uma dívida pagável? Dá para pagar? Mas aquele servo que foi perdoado de 10.000 talentos, não quis perdoar 100 denários do seu conservo, do seu ajudante. E Jesus conta que tinha gente ali assistindo a cena, os X9. E eles falaram para o rei: olha, rei, aquele servo que você perdoou, chegou para o ajudante dele, agarrou pelo pescoço e falou: ó, você vai pagar tudo que você me deve. E aí Jesus conta que o rei fica irado, chama aquele servo e aplica uma sentença contra ele. Por que Jesus conta essa parábola? Para falar que o reino de Deus é formado por pessoas perdoadas, que entenderam a misericórdia e o perdão de Deus. E ao entender a misericórdia e o perdão de Deus, essas pessoas vão perdoar e vão exercer misericórdia por onde passarem. A outra marca, que é a marca da paz. Jesus diz aqui no versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, somos chamados por Deus a pacificar, a promover a paz.
Os apóstolos ensinaram isso. Você vê termos no Novo Testamento como buscar a paz, seguir a paz com todos. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E por que exercemos paz? Ou por que deveríamos exercer a paz? Porque o nosso Deus fez as pazes conosco primeiro. A palavra de Deus diz que o Senhor se reconciliou conosco em Cristo Jesus. Jesus é descrito como o príncipe da paz. Deus é o autor da paz, Deus é o autor da reconciliação e nós devemos também buscar a paz. Mas a paz não é algo fácil. A paz ela tem um preço caro. A palavra de Deus diz que para que tivéssemos essa paz com Deus, foi necessário Cristo entregar a sua própria vida, verter o seu próprio sangue na cruz. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, para você promover a paz com alguém, vai te custar caro. Caro como? Talvez você precisa ir em direção àquela pessoa que te prejudicou, liberar o perdão. Talvez você precise perdoar para que você tenha paz. Mas é uma via dolorosa que o final é de felicidade. Felizes são aqueles que pacificam, bem-aventurados os pacificadores. Para encerrar, meus irmãos, eu quero falar de uma última marca. Falamos de marcas interiores, porque a transformação do homem começa no coração, Deus agindo no ser humano. E essas marcas interiores, elas resultam em marcas exteriores e também há uma marca em relação ao mundo. Jesus vai falar que bem-aventurados são os perseguidos. A amizade com Deus resulta em inimizade com o mundo. Tiago 4,4 falou: ser amigo de Deus é ser inimigo do mundo. A amizade do mundo se constitui em inimizade com Deus. E Jesus fala que bem-aventurados são os perseguidos. Há muitos crentes que ficam com medo quando falam em perseguição. E a gente fica mesmo. Mas o curioso é que no texto Jesus está falando para a gente se alegrar. Você está sendo perseguido por causa de Cristo? Jesus fala, se alegre. E por que eu deveria me alegrar quando eu estou sendo perseguido por causa de Jesus? Ele coloca aqui os motivos, veja. Versículo 12, ele fala, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus está ensinando aqui que nós vivemos olhando para a eternidade. Se nós sofremos aqui, é apenas aqui, porque haverá uma eternidade com Deus. Lá não haverá sofrimento, não haverá perseguição. Seremos recompensados. Jesus continua dizendo, vocês são perseguidos? Se alegrem, sabe por quê? Porque também perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, a perseguição é a marca de quem é um cristão autêntico, genuíno. Tantos os profetas, os profetas do Antigo Testamento, o grupo que sofreu perseguição, que era deixado de lado, as pessoas não queriam ouvir. Por exemplo, Jeremias, foi um profeta ameaçado de morte porque pregava o arrependimento. É só conferir lá no capítulo 26, versículo 11 de Jeremias. Se a gente olhar para a história da igreja, Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram martirizados, Estevão foi apedrejado, e se eu falasse a lista aqui dos cristãos que sofrem perseguição, eu ficaria aqui a semana inteira, e a lista não vai acabar, porque seremos perseguidos. Então não estranhe, meu irmão, minha irmã. Na verdade, Jesus está falando, é natural, é normal. Se estamos sofrendo por causa de Cristo, por causa do Evangelho, bem-aventurados somos. E também, por que nós devemos nos alegrar? Jesus fala, bem-aventurados sois quando por minha causa, nós sofremos por uma causa gloriosa, que é a causa de Jesus Cristo. Não são causas ideológicas, não são ideias humanas, mas é a causa do Senhor Jesus, são os valores do reino de Deus. O mundo não quer saber de Deus, o mundo está em guerra com Deus, não quer se submeter ao rei. Então é lógico, nós vamos enfrentar em algum momento, algum grau de oposição. Para encerrar, meus irmãos,
eu queria fazer algumas aplicações para a nossa vida. Depois de falar dessas marcas, eu queria colocar aqui, em primeiro lugar, procure as reais evidências do arrependimento em você. Nós vimos que cristãos verdadeiros, eles são pobres de espírito, eles choram, eles são limpos de coração. Vida cristã é arrependimento, é quebrantamento, é humildade, é santidade. Você encontra esses elementos na sua vida? Porque tem pessoas hoje se iludindo, estão na igreja há 5, 10, 15 anos, 20 anos, e não passaram por arrependimento verdadeiro. Se vestem como crentes, usam jargões de crentes, mas não passaram por uma transformação verdadeira no coração. Eu já quero que você aplique isso para os seus filhos. Porque hoje a gente tem aquele erro da superproteção. Pais que superprotegem os filhos, não deixam o filho se frustrar. E quando o filho erra, o pai não corrige. Você tem que lembrar que seu filho é pecador, assim como você. Seu filho precisa da graça e da misericórdia de Deus. Então aproveite os problemas, quando seu filho te desobedecer, quando seu filho ficar irado, for egoísta, certo? Pregue para ele o arrependimento, à luz da palavra de Deus. Use os problemas como uma oportunidade para você anunciar a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Segundo, jamais se esqueça de exercer a mansidão, a justiça, a misericórdia e a paz. Nós vivemos aqui, eu posso falar de São Paulo, dias corridos, ficamos o tempo todo fazendo coisas, temos muitos afazeres e podemos acabar nos esquecendo das prioridades. Esquecer da mansidão, esquecer da justiça, da misericórdia, da paz. Muitas vezes nos acomodamos à nossa zona de conforto, indiferença. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado para andar na contramão do mundo. Você foi chamado para andar na contramão do mundo. E por fim, meus irmãos, levante a bandeira do reino de Deus, ainda que sob oposição. A igreja não pode se calar diante daqueles que se opõem à causa de Cristo. Com perseguição, sem perseguição, a igreja continua avançando, porque a gente avança na força do Senhor. Ideologias se levantam, ditames culturais se levantam, a ética é relativizada, certo e errado não existe mais, mas nós não agimos de acordo com os valores do mundo, mas com os valores do reino de Deus. Então, meu irmão, se posicione com coragem, com firmeza, continue sendo leal a Cristo. Foco na eternidade. A eternidade é mais importante que o tempo presente. Que Deus nos abençoe, que você possa olhar quais marcas que você tem e clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda a viver para a Tua glória, a proclamar o Teu reino, a ser misericordioso, pacífico, justo. O Senhor nos dá coragem, o Senhor nos dá poder para isso. Vamos orar? A banda já pode vir aqui à frente. Eu vou orar. Em seguida cantaremos o último cântico. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chamou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado, Deus, porque nós somos salvos, e isso é a graça do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor transforma o mais terrível pecador. O Senhor transformou a minha vida e tem transformado. O Senhor tem mudado a vida dos meus irmãos aqui, ó Pai. Que possamos nos pautar pelos valores do reino. Que possamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Cuida, Senhor, daquele que está triste, desamparado, aquele que se esfriou, aquele que se acomodou na fé. Que nessa noite essa pessoa se reerga na força do Senhor. Pai, guarda os meus irmãos, livra de todo mal, Senhor. Nos dê agora um restante de semana abençoado, e que possamos sempre olhar para Ti, foco na eternidade, foco no Senhor Jesus. Eu oro no nome santo do nosso Salvador. Amém.
Recebam a bênção, meus irmãos. Que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as eternas consolações, conforto e carinho do Espírito Santo estejam com todos aqui, com toda a igreja, para todos sempre. Amém.